A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Esse é o nosso Deus, que faz todas as coisas, que faz o céu e a terra e que tudo está sobre ela. Espírito Santo de Deus sobrevoa sobre a sua casa, sobre a minha história, sobre a sua história. E estar aqui, faz um coração para Jesus Cristo. Toca no sininho, se inscreve nesse canal, dá o seu gostei, porque Jesus se alegra quando a gente reconhece que Ele chegou para falar conosco. E diz a palavra do Senhor: confia em Deus e creia nos profetas. Verás as recompensas maravilhosas em sua casa. Eita Jesus, de toda ordem. Porque o profeta, né, assim, ele leva a palavra do Senhor. Ele não vai meter a mão no arado, mas em alguns momentos ele mete a mão no arado. Elias falou com a viúva, disse: pega lá, foi direção, não foi? Foi manto, não foi? Pega as garrafas. E ela foi com o pedido aos nossos pés do Senhor. E ela não tinha nada. Ele disse: eu vou passar na sua casa, prepara um bolo de comida para mim. Edson, tem um para mim, meu filho. Eu disse: eita, então que come é o profeta. Eita, Jesus já está falando. Glória a Deus. E aí a direção foi dada e aquela casa faltou vasilhas para encher azeite. Deus está dizendo: não vai faltar nada em sua casa. Eita, esses utensílios vão sobrarem, porque eu vou lhe dar novos. Creia tão somente quando eu entrego manto, quando eu entrego palavra, eu entrego com palavra de verdade. Aleluias. E Deus está entregando essa palavra e sabe para quem está entregando. Aleluias. E toda tempestade que vai sobrevoando sua vida, ela vai se acalmar. Porque o Senhor Jesus diz que vem diante de nós com tua voz. Não tem doença, não tem culpa, não tem traumas, não tem miséria, não tem abandono que vai prevalecer sobre a grande voz do Senhor, sobre a sua casa. Não tem seta, não tem armadilha, não tem correntes que vão te amarrar, porque Deus dizia: eu destraço as correntes e quebro elos do passado e coloco o presente diante do futuro, para que saiba que mesmo em tempestade eu estou contigo. Porque se acalma, porque eu digo: para vento, e o vento para. E Jesus chegou em Gandara, ele libertou demônios, aleluia, libertou os demoniados sobre aqueles demônios que estavam subjugando aquelas vidas naquele lugar. E aquele demoniado foi liberto diante da voz do Senhor. Aleluias, que chegou a ponto de que os demônios reconheceram, disseram: oh, chegou o fim da gente agora, já vai nos levar agora. E Jesus dizia: Jesus tem a chave, ele tem a chave, ninguém vai botar o pé sobre sua cabeça. Quem tem a chave é Jesus, e demônio cai por terra. Então se acalme, tempestade vai embora. Diante da voz do Senhor, porque está sobre você o escudo para aquele que crê. Que o Senhor Deus falando com você hoje, libertando, e nenhuma arma preparada, aleluia, forjada contra a sua vida prosperará, porque o Senhor é aquele que te chamou e te escolheu. Aleluias. Amém. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua rica e poderosa presença. Eita, Jesus, fala conosco. Eu estou pegando aqui as espadas do Senhor, porque o Senhor é bom, é maravilhoso, é majestoso, é imbatível, é tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus. Aleluias, graças a Deus, Jesus. Aleluias. Vamos para a oportunidade da palavra que está na espada. A sua umas das instrumentalidade, que é a sua arma. A palavra do Senhor, como está em Efésios 6:10. Aleluias. Que diz assim, ó. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos para lá diligentemente, com todo cuidado e zelo. Aleluias. A partir do versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteu. E tinha 2,90 m de altura. Ele usava capacete de bronze, vestia uma couraça de escama de bronze, vai anotando, que pesava 60 quilos. Aleluias. Nas pernas usava caneleiras de bronze, eita Jesus, e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. E a haste da sua lança era
parecida com uma lançadeira de tecelã, que a ponta de ferro pesava 7 quilos. Eita, já vai 67 quilos nessas armas. Aleluias. E o seu escudeiro ia à frente dele. Amém? Aqui dizia que pesava 7 quilos e 200 gramas. Eu não sei porque a tradução fez questão de trazer isso como referência, porque Deus pode estar falando que situações estão sendo jogadas fora para trás. Isso é mistério, é manto. 7 e 200 gramas. Os detalhes de pequenas coisas que você quer ainda se apegar, Deus lhe joga fora. É 100, é 200, é 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 gramas. Joga fora, porque eu trago tudo é novo. Eita, Jesus. Aleluia. Então, somente Davi não estava com nenhuma armadura física. E o rei tentou até colocar sobre ele o escudo, mas não cabia nele. Eita, Jesus. Aquele peso não pertencia peso para Davi. Vamos para o próximo texto. Abaixo, que Deus está falando para mim e para você. Lá no 17, nessa ocasião, Jessé tomou uma posição. Jessé disse a seu filho, Davi: pegue uma arroba de grão de tostados e 10 pães e leve depressa para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles e veja como estão seus irmãos. Traga a mim uma garantia de que estão todos bem. E então, com Saul e com todos os homens de Israel, lá no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E levantando-se madrugada, eita Jesus, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Amém? Vamos para o próximo 25. Eita glória, Deus, foi assim que Deus faz. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. E também lhe dará uma filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Eita Deus. Então Davi perguntou aos soldados quem estava ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Amém? Davi não teve medo do tamanho do gigante. Eu fui buscar na palavra para saber que o gigante chamava assim, tinha o nome de Néfilis. E que Davi lutou contra este, que tinha uma denominação de Golias. E tinha parentes e irmãos que também posteriormente Davi o venceu. Deus dizendo, no tamanho dessa tempestade, se acalma, tu vai vencer as batalhas uma por uma, para a glória daquele que lhe chamou, o rei da glória. Aqui diz que foi Isba-Benebe, é um nome assim, mas do outro gigante, que era irmãos e parentes, Sipai e Lami. E outros gigantes, que não tinha nomes aqui declarados, mas tinha tão gigantes que tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés. E a palavra está escrita. Aleluias. E aqui tem uma coisa que eu gostaria de deixar aqui da parte de Deus. Não importa o tamanho dos gigantes. Se Deus te colocou com as armaduras celestiais, é que você vai chegar com combate, oração, renúncia do seu eu, fazendo o que Deus está mandando. E Deus vai prevalecer na sua casa, aonde a dupla honra está lá instalada, aonde a segunda casa terá uma glória maior do que a primeira, sim, porque Jesus, quando vem com Jesus, dá em abundância e não faz de meia dúzia. Aleluia. Deus destronou aqueles gigantes na frente de Davi, porque havia um propósito que nasceu lá atrás. Porque com grande é o amor de Deus, que enviou seu único filho para mim e para você nos salvar. Então estava diante de gigante, de situações, mas também tinha obediência. Ele obedeceu àquele que sem razão estava duvidando, mesmo depois da visita do sacerdote em sua casa. Aqui o pai deu ordens e ele prontamente atendeu. Oi, tem direção celestial. Aqui Deus diz conosco que Davi se preparou na madrugada.
na madrugada. Quando Deus me trouxe esse texto, só veio uma coisa em minha cabeça, quando ele trouxe aqui das armaduras, dizendo: usa um capacete de bronze. Isso é a descrição de como o gigante estava armado e preparado. Usa um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama de bronze e que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha dardo de bronze pendurado nas costas. Oi, você está dizendo quantas armaduras grossas, que bronze tem uma espessura grossa, armada, mas Deus está dizendo que você vai superar essas barreiras, tudo de bronze. E Deus disse em Isaías 45, aleluias, 2: endireitarei os caminhos, aleluias, derrubarei portas de bronze, estraçalheis trancas de ferro e lhe mostrarei tesouros escondidos, para dizer que eu sou Deus na sua história, eu sou Deus na sua vida, eu sou Deus na sua casa, e ninguém vai sentar à mesa enquanto eu um dia, não Deus Todo-Poderoso, te honrar. Aleluias. Eita Jesus. São grandes as armaduras. O inferno conhece as Escrituras. E muitas das vezes um crente não quer ouvir uma palavra de um manto revelado de um profeta. De como Deus se revela num texto para um profeta. Para um homem e uma mulher de Deus que ouve palavra de Deus e também deita nas Escrituras. Aqui diz com toda a riqueza de detalhes, até peso. E o mundo do inferno, vou aqui declarar para você, dizer para você, o mundo do inferno, ele se coloca em posição de armas, que ele vem buscar copiados daqui, da palavra do Eterno, porque sabe que algumas entidades maléficas precisam de força e usa a força dos indivíduos da legalidade para que deles é que eles têm como seus servos. E onde Jesus um dia falou tão bem comigo, Deus fala onde Ele quiser, irmão. Ele tira até de um charco de lodo para dizer que Ele é Deus na sua vida. Sou Deus na sua história e ninguém vai chegar à mesa para sentar enquanto eu não te honrar. Porque essas recompensas virão e dirão que eu sou Deus da sua casa. E aqui, Deus conosco, já falando com Davi, ele foi obediente. O pai não via nada nele, ainda disse: vai levar comida para os seus irmãos. Eu quero ter notícias de que até mesmo os pelotões que estão à frente dos generais do combate ali estão todos bem de Saul. Ah, será que o pai já não estava querendo ali puxar, né, que chama puxar, né? Eita Deus, fazer ali, aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado, exaltado é o Rei da Glória, porque Deus faz assim. Ele é Deus. Todo impedimento cai, toda seta é desfeita, porque aqui diz que o inimigo estava potentemente armado. O inimigo estava potentemente armado de lanças, tornozeleiras, tecelões da lança, aleluias, com escudo, com capacete. É assim que o inferno faz. O inferno copia tudo. E eu e você, como crente, fica às vezes disperso na hora de lutar, entrar em combate. Entra em combate, porque ele vem buscar aqui, na palavra do Senhor, para poder dar em adoração às trevas. E você vai chegar primeiro, porque as trevas vêm você orando. E quando o homem e mulher que ora, cai tudo aquilo que foi buscar para copiar, para ser fake. Deus disse: eu desfaço fake, coloco, ande na justiça comigo, que eu coloco tudo de verdadeiro em sua vida. Eita Jesus, Deus está dizendo assim que tem palavra de verdade para sua história e que você se imuna, se encha das armaduras do Senhor que Ele te chamou. Ele lhe chamou com, e deu nome. Ele lhe chamou e você vai dizer: eu tomo posse que Deus me chamou. E aqui o pai Jessé chamou Davi, mas foi para servir. E Jesus disse a Pedro: em memória de mim, ninguém pode ser como eu se não se der como servir antes. Tem que me servir primeiro. A bacandará da sua, tá entendendo o aperto que você tem que passar? O arroxo. Tem que servir, você não tá entendendo nada e obedece. Não vai fazer parte de mim, Pedro, se eu não lavar os teus pés.
Rararaçabiandarás. Oh, e Pedro sem visão, dizendo, mas Senhor, já tomei banho. Eita, esse banho você já tomou, mas os teus pés, se não fazer desta forma, eu vim para que servir e aprenda de mim, que é servindo que você, aleluia, terá a vitória. E Deus aqui falando conosco, que Davi, sem saber nada, no manto, de madrugada, está dizendo, em madrugada, levante-se, se encha das armaduras de Deus. Coloque a couraça da justiça sobre o seu peito. Põe também o capacete da salvação para só ouvir a voz de Jesus. Porque todos esses dados inflamados, aqui diz que o gigante mau andava com um dado atrás em suas costas, que é da sua armadura. Deus está dizendo, estou lançando, estou despedaçando dardos inflamados do maligno que tenta soprar em seu ouvido, que é coisa dele, quando eu te oriento, coisa minha. E a tua alma vai encher da minha palavra e você vai saber que sou eu, teu Deus, que falo contigo. E aí Deus continuou dizendo que o mundo das trevas, ele manda fabricar ferramentas. Eita Jesus, misericórdia, Senhor. Para colocar em determinadas situações e pessoas que, quando recebem as entidades, diz elas que estão tendo o poderio daqueles demônios, que na qual Jesus chegou e disse, cala, vento. Jesus tinha que tirar demônio daquele homem, libertar aquele homem sofrido, acorrentado. Deus está dizendo, eu estou tirando correntes sobre sua casa, sobre sua vida, sobre seu trabalho, desmantelando, despedaçando, como tem armadura celestial, estou colocando em você, para que hoje eu estou te trazendo com os olhos de Deus, o olhar de águia, que Deus está dizendo mistério, revelando a você como você vai estar preparado para combater o mal. Porque Jesus fez isso com Davi. E Davi, deixa comigo, o nome de Deus vai ser, o nome de Deus não pode ficar aqui não. O nome de Deus será glorificado. Foi a palavra que falou Davi. Quando perguntou o que está acontecendo aí, quem é esse aí? Quem é esse aí? Esse aí não é maior. E aí Deus conosco fez não só com Néfilis, não só em Isba, Benob, Sepai, Lamãe, até os outros que não tinham nome, que tinham 6 dedos no pé e na mão, até essas situações cabulosas que aparecem na sua vida, que pra você acabou, que tá dizendo que não vai ter história. Deus diz, eu estou fazendo coisas estranhas, né? Fazer os olhos daqueles confundidos saber que sobre as portas de bronze e os tressalhos eu esmago, eu quebro e estraçalho fechaduras de ferro, porque eu te coloco dentro e ninguém senta à mesa enquanto eu não te honro. Aleluia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor disse para Davi, quando disse para Saul que desfaleceria o coração e ninguém ficaria ali derrotado, porque o Senhor Deus levou ele, o servo dele, ia pelejar contra os filisteus. Quando Deus conosco disse, então, para Davi, Senhor que me livrou do leão, ele também me livrará das mãos dos filisteus, porque ele disse para o rei, olhe, lá na selva eu estou preparado, mato o leão, enforco o urso. Eita, Deus está dizendo, essas armaduras que eu trouxe hoje de revelação para você, cai por terra, que na madrugada tu vai levantar para guerrear sobre a causa, porque Jesus já calou o mar, ele chegou e já despedaçou trancas de ferro, e o demônio não tem mais poder sobre a sua casa, nem seu casamento, nem sobre seu filho, porque essa escravidão, Deus diz que chega a estraçalha demônio com as mãos de Jesus. Assim, quando o Senhor escolheu Davi, e que o pai ali querendo só trazer alegria e bem-estar para aqueles que estavam ali, aos olhos deles estavam capazes de vencer, foi Davi, onde o escudo pesava tanto do rei que não cabia nele, aleluia, aquela roupa. Ele disse, eu estou vestido, mas é com a couraça de Deus, meu capacete está aqui, é de Jesus. Está sobre mim também um escudo da fé, que não vai dizer, eu estou vendo, eu estou agradecendo a Deus, quão grande é meu Deus, que eu agradeço que eu já recebi a vitória pela fé. É assim que Deus disse, e assim Deus fará. Séculos e séculos e séculos, ele não muda, e não, ao tamanho, a altura desse gigante, vai ser o tamanho maior de vitória em sua vida. Quanto maior esse gigante,
maior a vitória. Quanto maior a responsabilidade, maior cobrança. Quanto maior Deus lhe dá, também Deus lhe cobra. Aleluia, para caminhar com a couraça. Hoje, Jesus sabe que é com você. Lombos fortes. Hoje, você viu que Deus abriu o mistério e lhe respondeu como agir. Como você vai lutar diante desta causa. E eu recebo a minha parte para a glória do nome de Jesus, que Ele é poderoso Deus, que anda sobre o mar e caminha com o mar dando a mão a mim e a você. Amém? Poderoso Deus, tu foi com Davi, Senhor, também está sendo para com a nossa vida. Mais forte, Senhor, Senhor, que respondeu diante dos filisteus, diante do gigante, a espada, a lança, aleluia, era 7 quilos aquela lança, e no simples falar da palavra, o Senhor liberou uma habilidade, e Davi derrubou o Golias. Deus está dizendo, eu estou derrubando para a sua vida, e lhe dando, aleluia, as habilidades, e esses Golias estão sendo derrubados em nome de Jesus. O que tem nome e o que não tem nome. Deus está dizendo, quando citou 4 nomes, é que tem aqueles que não têm nome na obscuridade, que usam o teu nome para lhe derrubar. Mas eu lhe tirei de um charco de lodo e coloquei para pisar em terras firmes e andar sobre as águas comigo, para dizer que o Senhor nosso Deus é com você, para alcançar outras vidas. Então dá um glória para Deus, que Deus tremendo fez essa manhã. Dá um glória ao Espírito Santo de Deus aqui falou. Poderoso Deus, que você é instrumento para que outras vidas sejam alcançadas. A paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus.